A oração é a ponte invisível que conecta a nossa alma ao amor e à sabedoria de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão, de Maria, nossa mãe e dos bons espíritos. Bom dia! Hoje é sexta-feira, 11 de julho de 2025 e estamos mais uma vez reunidos para oração, meditação e reflexão no Evangelho de Jesus. E estamos no capítulo novo, né? Estamos iniciando o capítulo 8, o capítulo do Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nós estamos hoje no item 2, e assim está escrito. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos 10, de 13 a 16. E mais uma vez a gente vê Jesus numa parábola, né? E contando pra gente e aproveitando para nos deixar uma lição. Então alguém estava trazendo as crianças para Jesus ver, né? Ou para que elas pudessem ver Jesus mais de perto. E os discípulos, nas melhores das intenções, porque sabia que Jesus teria que estar trabalhando, teria que estar atendendo os doentes, eles pediram que tirassem as crianças de lá. E aqui, inclusive, fala assim que afastassem com palavras ásperas, né? Então, os discípulos pediram, né, com uma certa rigidez, que as crianças fossem tiradas de lá para não atrapalhar. Na cabeça deles, né, as crianças poderiam, né, atrasar o trabalho de Jesus, o atendimento que Jesus estaria fazendo naquele dia, né, naquela manhã, naquela tarde, naquele momento, né? Mas Jesus repreende os discípulos e pede para que deixe as crianças passarem, para chegarem perto dele. Ele aproveita a situação e exemplifica que para entrar no reino dos céus tem que ser um adulto que conservar o coração como de uma criança. Ele fala aqui, olha, o reino de Deus, que é aquele que não receber o reino de Deus como uma criança. Não é para entrar como criança, ser criança, não, é o adulto entrando com o coração como de uma criança. E o coração, novamente, está sendo falado aqui como centro das emoções e não como o órgão coração propriamente dito, né? Então, por exemplo, por que ele fala do coração de criança? Porque é uma metáfora, né? É uma simbologia, porque na realidade também tem crianças que não são tão boas, né? Mas a maioria das crianças tem uma inocência, né? Tem uma inocência pura, ela é pura demais, né? Por exemplo, quando ela tá com o pai e com a mãe, ela nunca quer colocar o pai contra a mãe, né? Ela tá brincando e ela não tá nem aí com a posição social dos companheiros.
com a cor que as outras crianças têm, se são negras, se são amarelas. Ela não se importa, ela somente quer brincar. Ela não define as pessoas por funções, por posição de pobreza, riqueza. Não, ela não tem nenhuma maldade, ela não lesa ninguém, ela quer somente brincar. Então, por isso que Jesus fala, né? Que para entrar no reino de Deus, você precisa ser um adulto que conservou o coração como de uma criança, sem maldade, né? Então, o foco desse capítulo é estar sempre com o coração puro, né? Nunca armazenar no coração coisas como ciúmes, rancor, raiva, inveja, porque tudo isso contamina o nosso coração. E para que a gente possa entender o que Jesus está ensinando com esta parábola, é que ele está nos dizendo que o mundo de provas e expiações é muito difícil, Tanto que no capítulo anterior falava da humildade, e finalizou o capítulo anterior com a inteligência. Kardec colocou nesta sequência, né, humildade, inteligência, e agora falando das emoções. Por quê? É uma sequência lógica e didática, porque você, com a inteligência, sabendo utilizar a inteligência, você pode eliminar as suas emoções negativas e que elas devem ser realmente cortadas, podadas da sua vida, né? Então, a gente tem que usar a inteligência para eliminar, né? Eliminar essas emoções negativas, como orgulho, como vaidade, como egoísmo, para deixar o nosso coração puro. E eu fiz também mais um desenho aqui, eu acho que fica mais fácil da gente entender. Aqui a historinha de João e Maria, tá? Digamos que Maria tem ciúmes de João. Os ciúmes não faz mal para o João, faz mal para Maria. Maria, ela tem orgulho, ela não gosta de ser mandada, ser rebaixada para o João. O orgulho de Maria faz mal para Maria, não faz nada para João, né? Não interfere na vida do João. João tem inveja da Maria. Maria não sente nada. Quem está se prejudicando é o João, que sente a inveja. Faz mal para o coração do João. João tem mágoa de Maria, né? Maria às vezes nem sabe que ele tem essa mágoa com ela. Para ela não faz nada, mas a mágoa faz mal para o coração do João. Então, nós temos que usar da inteligência todas as emoções negativas que Maria conservar, todas as emoções negativas que João conservar, não faz mal para o outro, faz mal para aquele que possui essas emoções negativas no coração. Faz mal para quem está com as emoções no coração. Não por aquele que você está sentindo. Às vezes ele nem sabe que você está sentindo isso por ele. Então Kardec está nos orientando que a gente use a nossa inteligência para purificar o nosso coração. Então o plano é esse, de você parar, pensar e falar assim: olha, é o momento de eu pedir desculpa para alguém, é o momento que eu vou fazer as pazes com a outra pessoa. É um momento onde eu vou parar para me conhecer um pouco mais, sabe? Porque você não vai purificar seu coração se você não souber
quais são as impurezas que você conserva. Então você precisa praticar o autoconhecimento, parar, se analisar, pensar como é que você está agindo, como é que você está pensando, para que você ache quais são as emoções negativas que você tem e para que você faça um trabalho inclusive de muita oração, para que você se livre dessas emoções negativas. E nesse momento eu te convido para a nossa oração. Abra seu coração, elimine essas emoções negativas, elimine a raiva, elimine a inveja, elimine a mágoa, elimine os ciúmes. Tente realmente enxergar a vida de uma outra forma. Tente compreender que isso não está magoando, a mágoa que você tem não está prejudicando o outro que te magoou, está prejudicando só você, porque você está conservando algo negativo dentro de você. Então, toda vez que vir esses sentimentos ruins, faça uma oração, mude seu pensamento, peça para que seu anjo de guarda, seu espírito protetor, lhe ajude a eliminar esses sentimentos. Mude o seu pensamento com relação à pessoa que você está tendo mágoa, tendo ciúmes, porque o pensamento é que geram essas emoções. Então muda seu pensamento, altere seu pensamento que você vai melhorar. E nesse momento você fale das problemáticas que estão te afligindo. Fale das suas aflições, dos seus medos, das suas angústias, das suas tensões. Fale de uma forma clara e peça para que os bons espíritos te orientem, te capacitem, te deem o melhor caminho, a melhor orientação. Se você precisar de mais tempo, permaneça no seu canto de oração, longe do movimento da sua casa, longe dos acontecimentos do movimento, para que você não se distraia. Mas continua essa conversa, esse diálogo com esses seres tão especiais. Toda vez que você estiver aqui conosco, curta, compartilhe, ofereça nosso endereço para os seus colegas, seus amigos, seus parentes. Quando você oferece o nosso endereço, você está fazendo bem. Se você souber de alguém que precisa de oração, coloque o nome dele aqui embaixo. E se você precisar também de oração, coloque o seu nome. Nós estaremos reforçando a sua necessidade com as nossas orações. Nós temos um encontro marcado amanhã, 7h07. Nunca se esqueça que orar é a única maneira de você estar sempre bem e que você esteja em paz, esteja bem, e que no final desse nosso encontro você encontre mais serenidade e tenha a paz como sua companhia. Fica aqui a minha gratidão por você compartilhar parte da sua vida com a minha vida, e fica aqui o beijo do meu coração para o seu coração. Até amanhã, e eu vou ficar aqui torcendo para que você se sinta melhor e se sinta mais próximo de Deus, de Jesus e de Maria, nossa mãe. Fique em paz, fique bem.